fórmulazinha básica para fatoração. Então, daí você tem o seguinte, ó. Daí você consegue fatorar expressões como tipo, ó, x ao quadrado mais 2x, ó. Qual é o fator comum aqui, as duas expressões? X. Então eu posso escrever como isso como sendo x vezes x mais 2. Você faz a conta ao contrário do que você está acostumado a fazer. Geralmente você encontra essa forma e escreve essa. Agora você vai fazer o contrário, porque o importante é fatorar. O que é fatorar? Escrever como um produto. Afinal de contas, quem são os termos da multiplicação? Fatores. Então preciso fatorar, tá? Aqui, ó, x à terceira menos 6x2 mais x. Como é que eu fatoro isso aqui? Como é? X é fator comum a todas as parcelas. Então fica o quê? Fica x vezes o quê? X ao quadrado menos 6x mais 1. Mais 1, ó. Mais 1. Tá? Entendido? 4y menos 16y2. Ó, como é que eu fatoro isso? Fator comum, 4y. 4y, tá? Vezes o quê? 1 menos 4y. Ó, fatoração. E você já sabe a utilidade disso. Porque se eu quiser estudar o sinal, por exemplo, dessa expressão aqui, eu vou estudar o sinal via o produto. Eu estudo o sinal do 4y, estudo o sinal do 1 menos 4y, faço a combinação parecida com isso aqui e tenho o sinal do produto. Só que essa maneira de fatorar, tá, dá origem o seguinte, ó. Então você tem essa fórmulazinha de fatoração básica aqui, tá? Que é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. E você consegue fatorar então isso aqui. Dados A, B, C e D reais. Quem é AC mais BC mais AD mais BD. Ó, preste atenção, ó. AC mais BC, que é vezes, não vou colocar o ponto, mais AD mais BD. Há algum fator comum a todas as parcelas aqui? Não, não há. Mas eu tenho um fator comum a essas duas primeiras. Quem é? É o C. E eu tenho um fator comum às duas seguintes. Que é quem? É o D. Então eu posso chegar aqui e escrever isso como sendo o quê, ó? Que? A mais B vezes quanto? Vezes C, ou C vezes A mais B, tanto faz, tá? C vezes A mais B. Mais, e aqui quem é o fator comum? D vezes quem? A mais B. E ao fazer isso, eu tenho uma soma de duas parcelas. O que era soma de 4 parcelas virou soma de 2 parcelas, só que eu tenho um fator comum a cada uma dessas duas novas parcelas. Quem é o fator comum aqui? Que eu posso colocar em evidência. Tá? Então isso aqui fica A mais B vezes quem? C mais B. Vocês entenderam? Tá? Então, quando você tem, ou seja, ó, você tem, não vou nem botar ou seja, porque não é uma fórmula para se gravar, tá? É para aplicar. Por exemplo, daí, ó, daí, por exemplo, quem é x3 mais 2x2, tá certo? Mais 2x mais 4, ó. Fatorar essa expressão, à luz do que foi feito aqui.
Há um fator comum a cada uma das parcelas, das 4? Não. Mas eu me concentro nas 2 primeiras, nas 2 últimas, e nas 2 primeiras eu fico com o quê? Quem é que eu posso colocar em evidência aqui? X ao quadrado. Então eu fico com x ao quadrado vezes o quê? Mais 2. Não vou colocar o ponto, tá? Quando não tem o ponto é porque é multiplicação. E nessas aqui, quem eu posso colocar em evidência? 2. Mais 2 vezes quem? Mais 2. E agora as 4 parcelas viraram 2 parcelas, tá? Vamos dizer assim, eu tinha 4 parcelas, agora eu tenho 2. E nessas 2 eu tenho um fator comum a elas. Quem é? X mais 2. Então eu pego e escrevo isso aqui como que? Não sei. X mais 2 vezes quanto? X ao quadrado mais 2. E eu tenho uma fatoração da minha expressão completa, porque agora eu tenho um produto. Tá? E o engraçado disso é que eu posso fatorar essa expressão aqui, ó, que é a famosa diferença de 2 quadrados. Olha aqui, ó. Eu posso fatorar essa expressão aqui, ó. Dados A e B reais. Aí essa formulazinha aqui você grava. Dados A e B reais. Quem é? A2 menos B2, ó. E vou fazer à luz do que foi feito aqui, ó. Dessa forma. A2 menos B2, que é a diferença de 2 quadrados. Isso é A2 mais AB menos AB mais B2. É ou não é? É igual a isso. Porque eu só fiz, ó, somei e subtraí o mesmo número, não alterei o valor. Mas ao fazer isso, nas 2 primeiras eu gerei um fator comum. Quem é? A. E nas 2 últimas? B. Olha, só uma coisa bem ingênua, bem simples, tá? Pego, passo daqui para cá, somo A mais B, subtraio menos B. Cancela, eu volto para cá, é igual. Só que agora, isso é quem? Isso é A vezes A mais B, tá certo? O que é que tá errado aqui, hein? Aqui é menos. É menos. Eu fiz para dar certo e escrevi errado. Tá, menos P2. Agora aqui sim, aqui eu posso colocar quem é evidência? B. Então eu posso colocar B, mas eu não vou colocar B, eu vou colocar o quê? Menos B. Então eu posso colocar menos B vezes quem? A mais B. É ou não é igual? Só que agora, as 4 parcelas, em vez de 4 parcelas, eu tenho 2. E nessas 2 há um fator comum. Quem é? A mais B. Então isso fica o quê? A mais B vezes A menos B. Então você tem, ou seja, vou colocar um ou seja para ficar a fórmula aqui. Quando você tem a diferença de 2 quadrados, diferença, como é que se fatora isso? É o produto da diferença por quem? Pela soma. Ou da soma pela diferença. É a mesma coisa, tá? Então fique com essa formulazinha aqui de fatoração. Tá? Daí você aplica essa fórmula e você tem a fatoração, por exemplo, de x ao quadrado menos 4. Ó, x ao quadrado menos 4 é x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Diferença de 2 quadrados. À luz da fórmula, pensando o x como A, o 2 como B, isso fica como? X menos 2 vezes o quê? X mais 2, fatoração. Vou usar muito isso lá no cálculo, no limite. Tá? 9 menos y ao quadrado. 9 menos y ao quadrado, quem é? É 3 ao quadrado, menos y ao quadrado,
que fatora-se como? Ó, o A é 3, o Y é B. Então fica o quê? 3 menos Y vezes 3 mais Y. Tá? Última. U ao quadrado menos 5. Dá para fatorar. Como? É U ao quadrado menos o quê? Raiz quadrada de 5 ao quadrado, de modo que isso fica o quê? U menos raiz quadrada de 5 vezes U mais raiz quadrada de 5. Tá aí, fatoração. Diga. Quando se fatora a função, segue aquela mesma definição lá que só existe uma fatoração? Hã? Não. Não, aí não, né? Porque aqui eu podia ter deixado o 4 dentro. Não era? Fatoração não é única. Tá? Fatoração de expressões polinomiais. Diferente da fatoração em primos, que é única. Tá? A fatoração em primos, dada pelo teorema fundamental da aritmética, aquela fatoração é única. Aqui não. Você tem várias possibilidades. Você pode ter mais de uma possibilidade. Aliás, você tem. Vamos lá. Ó, isso que foi feito para diferença de 2 quadrados. Estão entendendo? Entenderam? Eu posso fazer para diferença de 2 cubos. Então, diferença, viu? Diferença de 2 cubos. Dados A e B reais. Dados A e B reais. Como é A3 menos B3. A3 menos B3. Ó, mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Mesma coisa, vírgula, tá? Parecido. Análogo ao que eu fiz aqui. Isso é A3 mais A2B mais AB2. Aí, eu tenho que, se eu somei e eu não quero alterar o valor da expressão, eu tenho que fazer o quê? Hã? Não. Não, olha aqui. A3, aí para não alterar, faz o quê? Menos A ao quadrado B, menos AB2, e fica faltando o quê? Menos B3. Menos B3. Agora está igual, não tá? Menos B ao cubo. Ó, análogo ao que eu fiz lá. Só que agora, nessas 3 primeiras, quem é fator comum, hein? Quem é fator comum? As 3 aqui. A. E quem é fator comum aqui? B. Menos B. Tá? Então isso fica o quê? Colocando A em evidência, fica o quê? A vezes quem? A2 mais AB mais B2. E aqui? Menos B vezes quem? A2 mais AB mais B2. Essas 6 parcelas, agora eu tenho 2. E nessas 2 há um fator comum, quem é? Então, coloque em evidência, eu vou ficar com quem? Com A2 mais AB mais B2 vezes quem? A menos B. Ou seja, eu tenho a seguinte fórmula. Diferença de 2 cubos, A3 menos B3. E memorize isso, viu? É A menos B vezes quem? A2 mais AB mais B2. Mais uma fórmulazinha. Quando eu tenho 2 números reais, então eu tenho essa fórmula de fatoração. Diferença de 2 cubos. Daí, você tem, por exemplo,
x à terceira menos 27. Dá para fatorar à luz do que foi feito aqui, por essa forma, seguindo essa fórmula. Fica x à terceira menos o quê? 3 à terceira. O A é o x, à luz da fórmula aqui, o B é o 3. Então fica como? Fica x menos 3, que é o A menos B, vezes o A2, que é o x2, mais A vezes B, que é o x vezes 3, que dá 3x, mais quanto? Mais 3 ao quadrado, que dá 9. Está aí a fatoração. Tá? Fatorado. Eu escrevo essa diferença como um produto. Tá? Entendeu? 1 menos U à terceira. É quem? É 1 à terceira. O U1 é o quê? É 1 à terceira menos U à terceira. Então isso aqui, o A é 1, o B é o U. À luz da fórmula que está aqui em cima, né? Diferença de 2 cubos. Então fica o quê? 1 menos U vezes quem? 1 ao quadrado, que é o A2, né? O A é 1, o B é U. Então fica 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 vezes U, que é U, mais o quê? U ao quadrado. Entendido? Só que essa fórmula, isso aqui, ó, esse procedimento aqui, que é análogo a esse, diz tudo sobre o caso geral, que é a diferença de enésimas potências. É o seguinte, ó. Ó. Olha aqui. Aí eu vou precisar do espaço. Vamos proceder no caso geral como no caso particular. Caso geral é o seguinte. Dados, ó. N natural, N maior que ou igual a 2, e AB, números reais. Então você vai o seguinte, o que é que acontece com A elevado a N menos B elevado a N? Por exemplo, se for A quarta menos B a quarta, A quinta menos B a quinta, A décima menos B a décima. Como é que se fatora? Importante. Eu já sei. Você precisa saber fatorar isso. Tá? Você precisa saber como é que fatora isso. Eu aprendi há muito tempo atrás. Tá? Procedimento, ó. Procedimento é o mesmo, ó. Aqui é para N igual a 3. Começa com o quê? A3 mais A2B até mais A, B2. Então vamos imitar aqui. Fica o quê? AN mais o quê? A elevado a N menos 1 vezes B. Tá certo? Mais o quê? A elevado a N menos 2 vezes quem? B2, né? Vai diminuindo aqui, o expoente do B é 1, ó. N menos 1, B elevado a 1. N menos 2, B elevado a 2. Mais o quê? Só mais um. A elevado a N menos 3, o quê? B3. Você, pontinho, o que é que você está fazendo, hein? Você está, né? Aumentando o expoente do B em uma unidade, enquanto você decai o expoente do A também em uma unidade. Então você vai chegar uma hora que você vai ter o quê? A3, B elevado a quê? A N menos 3. Não é? Mais o quê? A2, B elevado a quê?
N menos 2. Mais o quê? Mais A, que é elevado a 1, B elevado a quanto? A N menos 1. Só que você somou todas essas porcarias aqui, você alterou o valor. Então você tem que subtraí-las. Aí eu vou subtrair. Então vai ficar menos. Hã? Quê? Eu vou. Ó, é o que eu faço aqui, ó. Eu somo e subtraio. Então, para não alterar, então fica menos o quê? A elevado a N menos 1B, menos o quê? A elevado a N menos 2, o quê? B2, menos A elevado a N menos 3, B3. Cada um que eu somei, eu subtraio. Para estar somando zero. Mais não, que é o quê? Menos. É tudo menos que eu estou subtraindo. Ok? A3B elevado a N menos 3, menos o quê? A2B elevado a quê? A N menos 2, tá certo? Menos AB elevado a N menos 1, e o que é que está faltando? Agora sim, tudo isso foi embora, né? Soma zero, tá? O que é que está faltando? Menos B elevado a N. Eu introduzi um monte. Para que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Por quê? Porque nessas parcelas aqui, quem é fator comum? Quem é? Hã? Quem é que é fator comum? O A. Só um A. Um A, que é a N menos 1, a N menos 2, a N menos 3, morre no A. Então eu posso colocar o A em evidência, fica o quê, hein? Quando eu coloco A em evidência, fica o quê? A elevado a N menos 1, tá certo? Qual é a próxima parcela? Me diga. A elevado a quê? A N menos 2B. Mais a próxima parcela. A elevado a quê? A N menos 3B2. Mais a próxima parcela. Elevado a N menos 4. B3 mais, pontinho, pontinho, aqui, A2, B elevado a N menos 3, aqui, A, B elevado a N menos 2, e aqui, B elevado a N menos 1. Tá aqui. Isso é o resultado de colocar o A em evidência nessa soma aqui, por isso que eu preciso do espaço. E agora, quem é fator comum nessas parcelas de baixo? Quem é? Vou colocar o menos B. Então fica menos B vezes quem? Continuando aqui, ó. Menos B vezes quem? Vai ficar o quê? Que parcela é essa? A elevado a N menos 1. Mais, aqui. A elevado a N menos 2. Está se repetindo, ó. B. Aqui, A elevado a N menos 3, B2. Vai ter um termo aqui que é o quê? O A elevado a N menos 4, B3. Tá certo? Porque o próximo seria quem, hein? Não é quem? Uma dúvida, assim. Se eu colocar o A em evidência, certo? Deixa eu ver aqui. Não seria tipo AN menos... Coloquei o quê? É porque você colocou A em Em qual que você está olhando? Nessa daqui? Não, já na parte de baixo. Nessa de cima? Não, na parte de baixo. Você não colocou o A em evidência? Não vou colocar a evidência, não. Vou colocar o B em evidência. Na terceira. Aí em cima do A terceira linha, professor. Tá aqui. A evidência. Então fica o quê? A elevado a N menos 1. Por que você tirou o expoente de B? É, porque aí era para ter o P, não era não? Não, eu estou colocando... É A elevado a N. Eu coloquei o A em evidência. Fica o quê? A elevado a N menos 1. Quando eu venho para cá, é que eu vou colocar... Vou tirar um A daqui. Aí fica A elevado a N menos 2 vezes B. Aí uma evidência. Aqui, tiro um A em evidência. Fica A elevado a N menos 3. B2. Aqui... A elevado a N menos 4, B3. Aqui,
A2, B elevado a N menos 3. É o A que eu estou colocando em evidência. Aqui, A, B elevado a N menos 2. Aqui, B elevado a N menos 1. Agora, embaixo. Embaixo, vamos lá. Aqui, coloca o que em evidência, hein? Menos B. Então, a primeira vai ficar o quê? A elevado a N menos 1. Aqui vai ficar o quê? Nesse aqui. A elevado a quê? B. Eu estou colocando B em evidência. Vai se repetindo, ó. Vai se repetindo. Aqui eu vou colocar aqui em evidência. B. Então fica menos A elevado a N menos 3, B2. O próximo aqui não é o A elevado a N menos 4, B4? Quando eu coloco em evidência, fica o quê? A elevado a N menos 4, B3, mais... Aí aqui, ó, vou para esse. Nem vou colocar esse aqui, tá certo? Que vem antes disso, vou logo para cá. Coloco B elevado em evidência, fica o quê? A2, B elevado a N menos 3. Esse aqui vai ficar o A3, B elevado a N menos 4 antes, que eu não vou colocar. Aqui fica o quê, hein? A, B elevado a quê? Hã? N menos... Desculpa. Eu vou colocar o... Aqui, porque eu estou colocando esse aqui em evidência. Então fica o quê? A2, B elevado a menos 3, mais A vezes B elevado a... Peraí. Ó, eu estou olhando para cá, eu tenho que olhar para cá. Então fica o quê? A2, B elevado a N menos 3, tá certo? Menos, mais A, B elevado a N menos quê? Menos 2, eu tenho que olhar para cá. Tá olhando para cá, como é que ia dar certo? E aqui fica o quê? Menos B elevado a N menos 1. Olhando para cá, ó. A, B elevado a N menos 3, que eu coloquei B evidência. A, B elevado a N menos 2, e aqui fica mais. Porque eu coloquei o menos B. Pronto. Terceiro termo. Tá, menos A em menos 3 é mais A em menos 3 é 2, né? Hã? A quarta linha tem um menos na terceira. Ah, sim, é tudo mais. É tudo mais. Que é desse aqui, ó. Que eu coloquei o menos B em evidência, tá? Aí é mais. O fato é que quando eu faço isso, diga. Pode.